Eu de novo aqui, né? A gente vai falar hoje sobre gratidão. Eu queria compartilhar com vocês um texto lá em Filipenses 4, a partir do versículo 11. E Filipenses foi uma carta escrita, né, pelo apóstolo Paulo, e ele estava na prisão em Roma, e ele estava passando por um momento difícil, né? Preso por conta de pregar o evangelho, mas independente do motivo, né, ficar preso não é uma sensação muito boa, né? Se hoje as cadeias são complicadas, imagina antigamente, né, que não tinha estrutura nenhuma. Enfim, Paulo passando uma situação de bastante sofrimento, e ele escreve uma carta de agradecimento para os filipenses que estão ajudando ele, principalmente financeiramente nesse momento. E as pessoas para quem eles estão escrevendo, né, a cidade de Filipe era uma cidade que ela foi importante mais ou menos no ano 40 a.C. Houve uma batalha lá muito decisiva para o Império Romano, e o imperador Augusto, por conta dessa batalha, foi coroado imperador, e como gratidão ele tornou a cidade uma colônia de Roma, e as pessoas que moravam naquela cidade receberam o privilégio de se tornarem cidadãos romanos. Então, no Império Romano a gente tinha dois tipos de classe, né? Os que eram cidadãos, que estavam num patamar, e os que não eram, que estavam num patamar inferior. Então, quem era cidadão romano tinha todos os direitos, todos os privilégios, que os que não eram cidadão, infelizmente, não possuíam. E como a igreja de Filipe, as pessoas do local, então eram pessoas que eram cidadãos romanos, e alguns até muito orgulhosos disso, né, por conta de ter um status maior. Alguns faziam parte da igreja de Paulo, que Paulo fundou ali em Filipe. Mas Paulo estava ali escrevendo para eles essa carta num momento difícil para ele. No momento até que no livro de Filipenses ele chega a declarar, né, que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tipo, se eu morrer, tá bom, assim, ele já está numa situação de que a gente pode até enxergar nele assim, caramba, deve estar difícil a coisa. Tipo, se eu ver alguém falando assim que morrer é lucro, você já fica até preocupado, caramba, o que essa pessoa está falando, né? Morrer é lucro, como assim? Já fica assustado com essa declaração da pessoa. E Paulo está cansado, sempre apanhando, sempre que há dificuldade vindo, mas é uma pessoa que consegue, apesar disso tudo, demonstrar gratidão. Então, a partir do versículo 11, ele fala assim: digo isso não por causa eu olhei aqui atrás, né? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, começando nesse texto, né? Que declaração difícil de dizer, né? Aprendi a contentar-me. Pode voltar, deixa no 11, depois a gente passa para os próximos. Né? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Viver feliz independente do que está acontecendo do lado de fora. Né? Quem tem essa facilidade, né? Se adaptar a toda e qualquer circunstância? Paulo era uma pessoa que tinha muita experiência de vida, passou por muitos momentos difíceis, mas também passou por muitos momentos bons. E às vezes a vida prega para a gente algumas peças, né? Algumas coisas difíceis acontecem, como lá no Rio a gente costuma dizer, né? O pessoal puxa o nosso tapete, mas quando se puxa o seu tapete, normalmente você cai para frente, né? Alguma coisa ruim acontece com você, você tem que aproveitar aquela experiência que essa situação te deu, cair para frente, levantar, sacudir a poeira e continuar andando. Porque na vida a gente é aluno. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim, já com todas as experiências. Se nascesse, seria uma criança diferente essa aí, né? Seria igual aquele filme que a gente viu do rapazinho que já nasce idoso já, né? Mas isso não é a vida real, né? Mas todo mundo quer uma vida boa, todo mundo já quer que as coisas boas aconteçam, mas para que isso aconteça, às vezes no caminho, coisas difíceis acontecem e a gente tem que aprender a se adaptar a toda e qualquer situação. E Paulo ele nos ensina que na vida pode acontecer tanto coisas boas quanto coisas ruins.
Então, no versículo 12, pode passar aí, Samuel, por favor. Versículo 12, ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos concentrar agora aqui no que é negativo, né? Então, sei o que é passar necessidade, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja com fome ou passando necessidade. Você vê alguém que passando necessidade, com fome, e fala assim: cara, como é que tá? Estou feliz, cara. Estou com fome, estou passando necessidade, mas difícil, né? Por mais que a pessoa creia em Deus, né? Mas num momento difícil, no máximo você vai dizer, a pessoa vai perguntar: ei, como é que tá? A coisa tá difícil, tu vai dar aquela respirada. Estamos indo, vamos lá. E Paulo, ele entende bem disso, né? Porque Paulo, ele era uma pessoa também, o Paulo era cidadão romano, ele sabia o que era ter esse status, e muitas vezes esse status para ele teve que deixar ele de lado para pregar o evangelho. Por conta disso ele foi preso algumas vezes, passou muita dificuldade por conta disso, foi apedrejado, apanhou. Paulo passou por situações muito difíceis. E para você ver uma pessoa que, ao longo do livro de Atos principalmente, você vê os relatos das coisas que aconteceram com Paulo, e agora já quase no final da carreira, ele dizer que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, é de uma maturidade assim que é difícil. Mas tenta se lembrar assim das situações difíceis que você passou e do quanto você cresceu com elas. É porque na hora que a gente está vivendo, né, que o problema está aqui, né, você não consegue, a pessoa está te falando: cara, isso aí não é, tu vai superar, mas você está com aquela coisa no seu rosto, assim, tu não consegue ver, tu não consegue se ver fora daquela situação. E eu acabo me lembrando assim de uma situação difícil que eu vivi. Eu trabalhei numa empresa assim que era muito boa, mas eu era estagiário. Era um lugar assim que todo mundo queria trabalhar, na região que eu morava, lá no Rio. E eu consegui assim, esse estágio, estava bem feliz assim, terminei o meu estágio lá, era bem pertinho de casa, lá no Rio. Trabalhar perto de casa assim é um privilégio. Eu já trabalhei assim 60 quilômetros de casa, né? E ali eu trabalhava uns 3 ou 4 quilômetros, chegava em 15 minutos, ia com o ônibus da empresa trabalhar. E acabou o meu estágio, eu não fui efetivado. Mas aí eu consegui um outro emprego, numa empresa menor, com salário também menor. Aí depois de um tempo trabalhando nessa empresa, a anterior, onde eu fiz o estágio, o pessoal me ligou lá e falou: Eduardo, abriu uma vaga aqui, cara. E o pessoal acha que você é a pessoa ideal para preencher. É mesmo? Eu? Caramba, então vamos lá. Então, a gente vai iniciar o processo e tal, e para você já começar a trabalhar. Ótimo. Eu já fui lá na RH da empresa, consegui uma outra oportunidade, tô saindo. Aí o chefe falou: não, cara, a gente bota você em outro lugar, eu sei que é onde tu tá. Talvez você não esteja gostando muito, eu te ponho em outro lugar onde você pode produzir mais e tal. Eu falei: não. Eu já estou com uma outra oportunidade melhor, vou ganhar 3 vezes mais. Estou indo. Ok, saí, processo indo, até que chegou uma parte do processo falando assim: Eduardo, a pessoa já liga, já dando aquele: então, Eduardo. Então, aí já dá aquela gelada na espinha, né? A gente tem uma vaga aberta na empresa, né? Você está participando do processo dela, mas tem uma pessoa que voltou afastada do INSS depois de anos. E assim, a gente precisa que essa pessoa volte a trabalhar, é a lei e tal, e só tinha uma vaga aberta na empresa, né? Então, infelizmente, nós não podemos continuar com você no processo. Aí eu fiquei sem um e sem o outro. Mas eu fiquei muito frustrado na ocasião, assim, nossa, fiquei revoltado. O cara, não acredito que isso aconteceu. E tinha que pagar, eu estava estudando, estava fazendo seminário na época, não tinha mais como pagar o seminário. Eu não sabia nem mais o que fazer, assim, quero ir agora. E fiquei
um ano mais ou menos desempregado, né? Nesse período todo aí. Foi o período que eu passei mais tempo desempregado assim. Mas eu lembro que foi uma situação muito difícil, mas que me fez aprender. Tipo, hoje, se uma empresa me chama para ir trabalhar, eu só saio da outra, me manda um e-mail dizendo que já está tudo certo. Né? Eu estou contratado. Eu estou contratado mesmo, né? Não vai entrar aqui no meu lugar, não. Mas não apenas isso, né? As coisas que eu vivi por conta de não ter ido para outra empresa, provavelmente eu nem estaria aqui falando com vocês, porque assim, era uma empresa onde eu ia ganhar muito bem, e alguns anos depois, né, eu tive a oportunidade de ir para a África. Se eu estivesse trabalhando nessa outra empresa, com o salário que eles iam estar pagando, dificilmente eu teria saído. Não sei, estou falando por suposição, né? Mas eu acho que eu não teria. Eu acho que seria uma decisão bem mais difícil para mim na época. Não teria conhecido a Camila, não teria casado, vocês não viriam aquelas crianças correndo aqui, não teria aqui falando com vocês. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei, que foi uma decisão difícil na época, mas que eu pude aproveitar as coisas que aconteceram depois daquilo, e eu pude crescer com aquela situação que aconteceu. E isso precisa acontecer com a gente. Às vezes a gente está vivendo uma situação difícil, a gente só enxerga aquilo, mas tenta lembrar das situações difíceis que aconteceram antes, que te amadureceram. Eu gostaria de lembrar um pouco de José. Né? José é um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e ele passou por um monte de situação difícil até ele se tornar o governador do Egito. Agora, se ele não tivesse passado por todas aquelas situações difíceis, ele jamais estaria pronto para assumir a posição de governador do Egito. Se fosse só aquele garoto lá que ficava filhinho de papai, arrumando confusão com os irmãos dele, se alguém falasse, esse aí vai ser governador, esse garoto aí vai ser governador, não tem como. Então, às vezes situações acontecem com a gente, até com Paulo, ele mostrando para a gente aqui que fizeram ele crescer. Mas não só de situações difíceis vive o ser humano. Né? Então, Paulo também ele fala, vamos agora só para as partes boas, né? Sei que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, tendo muito. Então, Paulo ele também soube aproveitar os momentos de alegria que ele teve. E ele conheceu muita gente ao longo da caminhada dele, ele viajou por diversas partes ali da Turquia atual e da Europa, ali, Grécia, Itália, aquela região ali. Fez várias amizades, conheceu muitos irmãos, viveu muitos momentos bons ali. E ele está falando ali com os filipenses, como eu falei com vocês, eram pessoas que estavam em status superior por serem cidadãos romanos. E às vezes, gente, quando a situação está boa para a gente não consegue valorizar aquilo de bom que a gente tem. Tipo, a gente fica tipo numa anestesia assim, tá tudo bem, e a gente não consegue ser grato. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu sou muito grato a Deus, é o chuveiro quente, gente. Gente, eu gosto muito de chuveiro quente, água quente, porque eu vivi quase 3 anos tomando banho de balde, né, com água fria, cara. E no relento, assim, né? Quando eu morei lá no Senegal. Eu morei bem no interiorzão mesmo, não tinha chuveiro. As casas que tinha chuveiro não eram elétricas, então assim, também não fazia tanto frio igual aqui, né? Mas tinha época que fazia frio e era difícil. Gente, quando eu abro o chuveiro assim, ai Deus, louvado seja quem criou esse negócio. Que olha... Então assim, a gente precisa ser grato, gente, com as coisas, às vezes pequenas, que acontecem com a gente. Às vezes a oportunidade de ter um veículo, a família que está do seu lado, entendeu? As pessoas que Deus colocou, a casa que você está morando, a cama que você está dormindo. Quantas pessoas aí não têm essa oportunidade? Mas nem só pensando nas pessoas que não têm, mas pensam assim, caramba, olha só as coisas que Deus me deu. E eu preciso aprender a viver feliz em toda e qualquer situação, como Paulo falou. Não só na situação difícil, mas na situação boa também. Eu preciso ser grato. E o próximo versículo, muito famoso, né? Acho que um dos mais conhecidos da Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo TV, quando eu era garoto, era um programa de entrevista,
Aí tinha uma cantora da Bahia, sentada assim, aí a entrevistadora perguntou para ela: qual é a sua frase favorita? Aí ela falou: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer qualquer coisa. Não há desafio grande para mim que eu posso fazer. Se a gente lê esse versículo assim, isolado, só ele, a impressão que dá é que o versículo está falando exatamente isso. Eu tudo posso, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Mas se a gente voltar a esses versículos que a gente leu anteriores, a gente vê que ele não está falando de fazer. Ele está falando de passar. Então assim, eu posso passar por todas essas situações, tanto boas quanto difíceis, naquele que me fortalece. Então, não importa o que aconteça comigo, se Cristo estiver junto comigo, eu vou conseguir passar por isso e eu vou conseguir suportar, eu vou conseguir aproveitar, eu vou conseguir aprender, eu vou conseguir crescer. Então não é fazer, não é aquela coisa de coach, né? Você pode fazer qualquer coisa. Não é isso que eu vou falar aqui para você. Mas o que eu vou dizer é que o versículo que o Paulo estava querendo dizer para ele: gente, mesmo que o momento seja difícil, ou mesmo o momento seja bom, você pode passar por isso porque Cristo te fortalece. Você vai conseguir passar por isso. Então é ter aquela noção de que Deus está junto com você, independente do que estiver acontecendo. Eu gosto também de lembrar uma situação que eu vivi quando eu estudei desde o jardim, assim, das primeiras séries até o primeiro ano do ensino médio. Eu estudei numa escola que ficava a uns 100 metros da minha casa. Eu não levava 2 minutos para chegar na escola. Era muito perto. Então, assim, eu não tinha hábito de pegar ônibus, de pegar trem lá no Rio de Transporte Público. Assim, foi andando para a escola, bem pertinho. Só que aí chegou um momento lá que eu tinha que escolher qual curso técnico eu queria fazer. E o curso que eu queria não tinha lá. E nessa época de adolescente, a gente fica assim: quero ver aqui que eu vou escolher, né? É um momento difícil da vida, né? Você tem que escolher uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Pelo menos é assim que falam, né? Eu queria fazer turismo, depois eu queria fazer direito, depois eu queria fazer publicidade, depois, cara, aquela confusão, garoto, 14, 13 anos lá. E finalmente meu pai, conversando comigo, a gente decidiu de fazer eletrotécnica. Eu estava até falando com você quando eu fiz eletrotécnica. Aí meu pai: vamos fazer eletrotécnica. Só que a escola que tinha eletrotécnica ficava a uns 20 quilômetros da minha casa, um pouquinho menos, e tinha que ir de trem, né? E eu não tinha hábito de andar sozinho de trem, né? Eu: caramba, pai, e agora? Como é que vai ser? Aí meu pai foi me ensinar a andar de trem. Só que aí o que o meu pai fez? O meu pai, ele era maquinista do trem, era o que pilotava o trem. Então o meu pai, ele foi pilotando o trem e eu na cabine. Na cabine não, perdão. Ele foi na cabine e eu no saguão lá do trem, sentado lá. E quando chegou a estação, eu já sabia, ele tinha me falado: tu vai descer na estação X. Chegou na estação, aí eu fui descer, aí normalmente o maquinista falava: estação tal, desembarque pelo lado direito, desembarque pelo lado esquerdo, desembarque pelos dois lados. Aí meu pai falou: estação Santíssimo, desembarque pelo lado direito, Eduardo, boa aula. E pra mim foi muito legal ver aqui, esse cara, meu pai tá comigo, né, cara? Eu não tô sozinho, né? Ele não estava ali junto comigo dentro do saguão, mas ele estava me acompanhando. Ele sabe o momento que eu estava vivendo ali, garoto, começando a vida, tendo que andar de trem sozinho, transporte público. E na vida, assim, gente, a gente tem que encarar da mesma forma, assim. Deus, ele está com a gente, às vezes a gente não está vendo, né? A gente está passando a situação boa, ruim, mas a gente tem que ter aquela noção: Deus está comigo aqui, cara. Eu vou conseguir passar por isso, Deus vai me fortalecer, eu vou confiar nele. Mas para isso você precisa entregar o coração para ele, para valer, né? Não é aquela coisa superficial, não é aquela coisa só da boca para fora, né? Então, depois de tudo isso, de compreender isso, com certeza a gente vai conseguir suportar tudo ao lado de Cristo.
Tem uma frase que é atribuída a Agostinho que fala assim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então é um vazio que as pessoas tentam preencher com tantas coisas, mas só Deus ele tem essa capacidade de conseguir preencher esse vazio que o homem tem. E quando a gente consegue permitir que Deus preencha esse vazio, a gente consegue achar propósito, a gente consegue achar direção. E foi por isso que Paulo ele consegue escrever a carta de Filipenses para os Filipenses, né? Dizendo tudo isso. E eu recomendo vocês a lerem, assim, é uma carta de alegria e angústia ao mesmo tempo, assim, lado a lado, mas você vê que é uma pessoa madura, que aprendeu a viver os momentos da vida, mas sabendo que Cristo estava ao lado dele, e ele conseguiu, no final, encerrar bem a carreira. Paulo é uma pessoa que, quando a gente vê, principalmente lá em 2 Timóteo, né? Encerrei a carreira, guardei a fé, cheguei lá, cheguei na linha de chegada, olho para trás, coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram, mas é como olhar para trás na areia da praia, né? Você estava andando sozinho, mas como olhar para trás você vê duas pegadas, né? A tua e a de Deus do teu lado, mesmo que você não estivesse vendo. Então, que a gente lembre disso essa semana, de que posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor está junto com a gente, ó Pai, mesmo que em alguns momentos a gente não enxergue, a gente não reconheça, a gente não consegue às vezes nem sentir, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor não nos abandona, não nos desampara. E que eu peço, Senhor, que o Senhor venha a nos lembrar, Senhor, constantemente, de que o Senhor está junto conosco, Senhor. Nos ajude a ser gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos dá. Nos ajude a ser fortes, Senhor, nos momentos difíceis. E nos ajude a passar, Pai, por todos esses momentos junto contigo, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.